assim, Efésios capítulo 2, eu vi a irmã falando, né, dando testemunho dela, acerca da família dela, acerca do marido dela. Eu vi as pessoas vindo aqui à frente, representando algum familiar, né, representando alguém que ama. E tudo aconteceu na nossa vida, irmãos, não é porque merecemos, não é porque somos bonzinhos, mas é única e exclusivamente pela graça de Deus nas nossas vidas. E esse mesmo Deus que teve graça, que teve misericórdia da minha vida e da sua vida, Ele também é tão misericordioso que essa mesma graça que nos alcançou é fiel e ela é poderosa para alcançar a nossa casa, amém? Para alcançar a nossa família. Você precisa ter isso no seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: louvado seja Deus. A salvação é pela graça. Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, olha só, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois por meio da... E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas, as quais Deus preparou para que andássemos. Você pode sentar glorificando a Deus nessa hora? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Você pode aplaudir o Senhor com mais força nessa hora? Oh, glória a Deus, aleluias! Oh, Deus maravilhoso! Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Que num dia de quarta-feira à noite, nós estamos aqui, sentados, podendo adorar a esse Deus. Nós temos liberdade, nós não estamos em casa, deitados, tentando nos curar de uma ressaca, ou de algum vício, de alguma coisa, mas nós estamos aqui na casa do Senhor. Porque somos bonzinhos? Porque eu sou boazinha? Porque você é bonzinho? Não, é porque a graça do Senhor te alcançou, a graça do Senhor me alcançou. Louvado seja Deus, oh glória a Deus, oh Deus bom. Porque muitos estão agora sepultando alguém. Muitos estão agora chorando a morte de alguém, desesperado com uma notícia, mas nós estamos aqui celebrando ao nome do Senhor, adorando ao Senhor nessa noite. Eu estava em casa esses dias orando ao Senhor, e eu estava muito ansiosa, há quase um mês atrás, eu estava muito ansiosa, pensando em tantas coisas, orando. Eu fiquei uma semana inteira passando mal, e sentindo muita dor no peito, sentindo falta de ar, me bateu uma crise de ansiedade, e aí eu fui para o culto, cheguei lá, passei mal, a irmã falou: Aline, eu acho que você deve estar infartando. Eu comecei a sentir falta de ar, e senti muita dor no peito, meu braço formigando, e essa irmã enfermeira falou: Aline, vamos para o hospital, porque você deve estar... Comecei a chorar, sentir falta de ar,
E aí meu pastor veio, eu ia saindo, meu pastor falou, não, eu vou orar por você. Isso aí não é físico, isso aí é espiritual, é alguma coisa. Aí ele orou, aí eu consegui respirar bem, adorei ao Senhor, prestei um culto ao Senhor e fui para minha casa. Quando foi na segunda-feira, eu acordei muito agitada, porque, irmãos, eu sempre fui muito agitada, mas eu nunca fui ansiosa. Mas cheguei um momento que eu comecei a ficar muito ansiosa. E aí eu fui orar de manhã, como eu tenho o costume de fazer. A minha manhã, eu sempre gosto de consagrar ao Senhor, de ficar amanhã buscando a Deus. E aí Deus falou para mim assim, Aline, olha só, você está preocupando com aquilo que eu não fiz na sua vida. E por isso você está assim, porque em vez de você ficar preocupando com aquilo que eu não fiz na sua vida, você não começa a me adorar e me agradecer pelo aquilo que eu já fiz na sua vida. Quando Deus falou, irmão, diante do Espírito Santo de Deus, quando Deus falou para mim, Aline, não se preocupe com o que eu vou fazer, mas olha para trás e olha para tudo que eu já fiz e começa a ser grata. Deus falou para mim, Deus falou, Aline, seja grata, olha para a sua família e olha quantos livramentos de morte eu tenho dado para eles. Olha para você, não te falta nada. Ei, olha para você nessa noite, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus falou para mim, olha para você. E Deus falou, a partir de hoje, você não vai me pedir mais nada. Você só vai ter um coração grato pela graça e pela minha misericórdia na sua vida. Irmãos, quando eu comecei a adorar a Deus, eu falei, a partir de hoje, eu não te peço mais nada. Deus falou para mim, eu quero que o seu nível de intimidade seja como aquela mulher do vaso de alabastro, em que todos chegavam para pedir Jesus alguma coisa, mas ela se aproximou de Jesus somente com o intuito de adorar o Senhor. Quando Deus falou isso para mim, eu comecei a dar muito glória a Deus dentro da minha casa. Eu comecei a chorar, mas não era mais de ansiedade, não era mais de desespero, mas era de gratidão, olhando para trás, olhando para quem eu era e para quem eu me tornei, olhando que eu poderia já estar debaixo de uma sepultura. Mas eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Irmãos, quando eu comecei a adorar a Deus, eu coloquei esses hinos de gratidão, te agradeço. E comecei a adorar a Deus. Quando eu comecei a adorar, irmãos, parece que uma manhã, quem sou eu para fazer alguma coisa se Deus não fizer? Sabe por que eu estou tão preocupada com amanhã? Esquecendo que pela graça, sabe o que é graça? É um favor não merecido. Eu não merecia, você não merecia. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui a carta à igreja de Éfeso, ele fala, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, riquíssimo em bondade, em amor, em misericórdia, Ele nos vivificou. Sabe o que é vivificar? É tornar a dar vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nós éramos mentirosos, nós éramos traiçoeiros, nós éramos pessoas que não merecíamos, mas a graça me alcançou, a graça te alcançou, não foi obra nenhuma que fizemos. Quem éramos nós? Onde era para eu estar se não fosse o amor de Deus na minha vida? Onde era para você estar, se não fosse a graça de Deus na sua vida? Deus falou para mim, Aline, eu não preciso que você fique desesperada, preocupada com o dia de amanhã, até porque você nem sabe se vai acordar amanhã. Eu só quero que no dia de hoje você me adore, como se fosse o último dia da sua vida. Aí, pastora Elizabeth, sabe o que eu fiz? Todos os dias da minha vida eu falei, Deus, cansei, não vou te pedir mais nada, eu só vou te adorar, eu só vou render graças ao Senhor, eu só vou entregar o meu caminho ao Senhor. Por que estamos do jeito que estamos? Por que estamos passando o que estamos passando? Porque começamos a aprender algo que foi enxertado na nossa vida, que nós precisamos de chegar a Deus somente por aquilo que Ele vai fazer. Mas o que Ele já fez na cruz do Calvário? Aleluia! A Bíblia diz, aquele que a nem mesmo ao seu filho poupou,
dará também com Ele todas as coisas. Começamos a pedir, a chegar e dizer: Deus, se o Senhor não fizer, se o Senhor não me der, se o Senhor, e dizer, se eu coloquei Deus na parede, porque Deus tem que fazer, irmão, Deus não tem que fazer nada. Porque quem é Senhor é Ele. Você pode adorar Ele nessa hora? Quem é Senhor é Ele. Ele que é dono de tudo. Aleluia, glória a Deus. Ele faz. Não é porque mereço. Glória a Deus. Não é porque merecemos, não. Sabe por que Ele faz? Porque a graça, o amor, a misericórdia dEle tem nos alcançado. Eu quero te motivar essa noite a ter um coração adorador, um coração cheio de gratidão, porque até aqui Deus tem cuidado de você, até aqui Deus tem cuidado da tua casa. Talvez era para você estar no leito de hospital, em cima de uma cadeira de roda, mas olha você aí, olha eu aqui. Aleluias, aleluias. Precisamos quebrar essa cultura que entrou no Brasil. Precisamos quebrar essa cultura. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer também, Ele continua sendo Deus. Porque a nossa fé, Aline, eu estou precisando de um milagre. Você está falando isso? Querido, aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para aperfeiçoar. Até o dia de Cristo Jesus. Ele é Senhor. Ele é poderoso. E tudo acontece quando eu começo a adorar o Senhor. O apóstolo Paulo, ele encorajando a igreja de Éfeso a manter aquilo que eles tinham recebido no início, a serem fiéis no amor. Olha, Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e nos ressuscitou. Você só tem que levantar a tua mão e dizer: Senhor, obrigada. Vamos levantar a nossa mão e vamos dizer: Senhor, muito obrigada. Senhor, obrigada pela minha casa. Obrigada pela minha família. Obrigada porque o Senhor salvou a minha vida, Senhor. Irmãos, eu conheci, foi muita gente que tinha muito dinheiro, que não tinha paz para dormir. Eu já fui fazer visitas, já orei com casas, com tanta coisa. Eu dizer: meu Deus, eu quero a minha casa, eu quero sair daqui tão pequenininha, mas eu prefiro estar onde eu tenho paz. Porque tem coisas que o dinheiro pode comprar, mas para tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar, nós recebemos pela graça de Deus, que é paz, amor, alegria, gozo no Espírito Santo. Sabe, irmãos, essas coisas não têm preço. Sabe, e quando nós começamos a adorar a Deus, eu estava estudando uma vez a história de Davi, e eu achei tão interessante, eu falei: Senhor, que coração esse homem tinha. Que coração de adorador esse homem tinha. E aí, por causa de um coração de adorador que Davi tinha, Deus muitas vezes, Ele preservou pessoas por causa da postura de adorador de Davi. Eu vi muitas vezes na Bíblia Deus descer e falar, usar profetas e dizer para um determinado rei: olha, eu ia destruir o teu reino, mas por causa da aliança com meu servo Davi, eu não vou destruir. Ô irmãos, eu estava em casa um dia, sabe o que Deus falou para mim? Eu estava orando pela minha família, e Deus falou: Aline, não é por causa deles, é porque eu tenho uma aliança com você, que eu não deixo ninguém tocar neles. Você tem noção do que é isso? Você tem noção que você só tem que adorar a Deus nessa hora? Ter um coração grato ao Senhor nessa hora. Aleluia, adorar a Deus nessa noite. Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado da tua casa. Ele tem cuidado, Ele está dizendo: somente me adora. Somente recebe essa graça. A Bíblia diz que não podemos desprezar, porque ela pode ser desprezada. Eu posso pegar e jogar para lá, não quero.
Mas essa noite nós estamos aqui para ficar debaixo da vontade do Senhor, sabendo que aquele que começou, irmãos, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar em Cristo Jesus. A gente fica tão preocupado, né? Com tantas coisas, correndo de um lado para o outro. Ansioso como Marta. Jesus estava lá, mas Marta não estava conseguindo entender que tinha algo maior e melhor para ser revelado. Oh, glória a Deus. Tem algo maior e melhor para ser revelado para as nossas vidas. Todas as vezes que nos colocamos diante do Senhor. E todas as vezes que nós nos prostramos com o coração grato ao Senhor. O Senhor é aquele que abençoa as nossas vidas. Eu não sei qual o problema que você tem. Eu não sei qual o motivo. O que tem te feito chorar. Se você tem alguém da sua família que ainda não entregou a vida para Jesus. Paulo fala, nós éramos como eles. Mas se nós éramos como eles, estamos aqui. Fomos vivificados. Fomos ressuscitados. O que me dá a entender que do jeito que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na vida de alguém também. Você pode adorar a Deus nessa noite. Você pode tirar um momento de adoração ao Senhor nessa hora. Você pode render graças. Irmãos, é noite de adoração. É noite de gratidão. Aline, eu preciso. Irmãos, Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que eu preciso. Tudo começa mediante a adoração. Pela graça. Por esse favor. Que você não pagou nada. Que eu não paguei nada. Aleluia. Ele nos alcançou. Aleluia. Leva a graça de Deus para onde você for. Leva a graça de Deus para dentro da sua casa. Seja adorador. Não reclame, não murmure. Porque murmurador não entrou na terra prometida. A murmuração, ela nos impede de viver a graça, o favor e a misericórdia de Deus. Não murmure, somente adore ao Senhor. Você vai questionar ou você vai adorar o Senhor? Eu passei por uma enfermidade, eu passei por 2 cirurgias. E no momento que eu estava no leito, Deus falou para mim, você vai me questionar, vai perguntar por quê, ou você vai me adorar? Eu falei, Senhor, quem sou eu para perguntar alguma coisa? Se o Senhor está fazendo isso, é porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não sei o que você está passando, mas eu só sei que o que você está passando lá na frente vai cooperar para um propósito e um projeto maior. Talvez você não está entendendo, irmãos. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo me fez trazer a vida de José à memória. José não entendia porque ele passou por aquilo tudo que ele passou. Ele foi vendido, ele foi traído, ele foi caluniado, ele passou por tantas coisas. Mas no final da vida, José disse para os irmãos deles assim, olha, eu quero dizer para vocês que não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me enviou para cá. Eu quero dizer que tudo está contribuindo para te fazer chegar no lugar que Deus tem preparado para a sua vida. Enquanto os irmãos de José pensaram que estavam vendendo José para o Egito, oh glória a Deus, Deus estava aproximando José da promessa que ele tinha para a vida dele. Os empurrões, as pernas, né, rasteira que nós levamos hoje. Obrigada, Espírito Santo, obrigada. Hoje, você não entende o que você está passando hoje. Mas se você somente adorar a Deus sem querer entender o trabalhar de Deus, lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer, Deus, muito obrigado por tudo que eu passei na minha vida, porque tudo só contribuiu para chegar onde eu estou nesse momento. Porque se não fosse os irmãos de José, que venderam José para o Egito, se não fosse a mulher de Potifar que caluniasse José, se não fosse aqueles homens dentro daquela cova, daquele cárcere, José não teria entrado para a história como salvador da época naquele momento. Deus estava forjando o caráter de José. A graça, ela me faz entender essas coisas.
Ela me faz olhar para mim mesmo e não me achar de coitadinha, não. Irmãos, eu passei por situações que muita gente dizia para mim assim: Aline, mas você está certa, tira a satisfação. Deus falava para mim assim: no âmbito humano, você está até certa, mas no mundo espiritual, eu sei, porque eu estou permitindo você passar por isso. Doeu, mas isso só contribuiu para me tornar a pessoa que eu cheguei aqui hoje, irmãos. Aleluia. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo, mas a verdade é que tudo só está forjando você. Deus, aquele que não entende a graça de Deus, vive dando um de coitadinho, tem síndrome de perseguição. Sempre que Deus está mandando eu falar isso, mas eu vou falar, porque eu tenho compromisso com Deus. A gente tem uma síndrome de perseguição, não, ninguém gosta de mim. Irmãos, Deus não entrega reino na mão de criança. Deus tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas, mas você tem que se despedir de você mesmo, e não se achar de coitadinho. Não, pastora, porque ninguém quer me dar oportunidade. Irmãos, eu aprendi isso, que a oportunidade, o mundo aí fora está cheio, o campo, os hospitais, os asilos, os presídios, está cheio de oportunidade. Por que a gente acha que oportunidade é só estar aqui em cima do altar? É tocando, é pregando? Não, irmãos, não. Lá fora, os campos estão brancos, esperando por mim, por você. Essa é a maior oportunidade que nós temos. Aleluia, isso é ter caráter de Cristo. Eu confesso que eu tenho andado meio incomodado com alguns tipos de pregações que eu tenho ouvido, sabe, irmão? Eu não gosto. O tipo de pregação que eu não gosto é pregação vingativa. Porque, sabe, irmãos, o Senhor nos ensinou no mundo, lá atrás, no Antigo Testamento, era olho por olho, dente por dente. Jesus falou: não, mas comigo o negócio é diferente. Em vez de ser olho por olho, dente por dente, se teu irmão te bater numa face, dá outra para ele. Se te pediu para caminhar 1 milha, caminha 2 milhas. Lá fora é escrever ou não ler, o pau comeu. Aqui dentro é joelho no chão, boca no pó e pedir Deus a misericórdia dele. Porque isso é ser cristão. O que vem para a minha vida é lucro, irmãos. Amém. Ele faz. Ele me deu um apartamento de 250 mil. Eu morei no fundo da igreja. Morei no fundo da igreja numa telha de amianto. E Deus me deu, porque Ele é misericordioso, porque eu merecia, não. Ele dá sim, irmãos. Mas isso não é prioridade. Prioridade é eu viver uma vida de verdade diante do meu Senhor. Amando o meu próximo como a mim mesmo. Entendendo que do jeito que a graça me alcançou, Paulo disse, nós éramos pecadores, não merecíamos, éramos inimigos de Deus, mas a graça, a misericórdia do Senhor nos alcançou. É tão bom quando eu entendo isso, né? Aí eu passo a olhar para os outros diferente. Eu passo a olhar com mais amor para as pessoas. O Brasil precisa voltar a amar a Deus como amava. Nós não podemos abrir mão dos princípios da palavra de Deus, irmãos. Jesus está voltando, amém? E Ele vai buscar uma igreja santa. Eu não digo igreja, Assembleia Batista, Metodista, mas um povo que tem uma visão diferente, que carrega a cultura do céu dentro de si. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Não tem obra, mas isso é dom de Deus. E Ele fala, para que nós andássemos em boas obras. Eu não pratico boa obra para ser salvo, mas eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Porque o meu fruto diz quem eu sou. Porque o meu fruto diz quem eu sou. E eu vou dizer para você, dentro de casa, irmãos, no meio da família, só tem uma coisa que consegue convencer, é o seu testemunho. Só tem uma coisa que vai conseguir arrastar sua família para cá, é o seu testemunho. Não desiste de dar bom testemunho, não desiste de orar, não desiste de buscar Deus, porque do jeito que a graça alcançou você, vai alcançar também a sua família. Não é porque merecemos, mas é por causa do amor, é por causa da misericórdia de Deus. Não podemos abrir mão dos princípios do Senhor. Sabe, irmãos, porque eu entendo que nosso Deus, Ele é tão bom, tão bom. Olha o que Paulo, olha a ênfase que Paulo diz aqui,
irmãos, olha só, e nos ressuscitou 4, mas Deus que é riquíssimo, irmãos, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Ele me ama, Ele te ama, e Ele ama os que estão lá fora também. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, irmãos, eu deixei minha família lá em Minas Gerais. Eu tinha uma vida boa. E Deus falou para mim, sabe o que, Aline? Eu estou te tirando do seu conforto. Porque eu aprendi, sabe o quê? Que enquanto há conforto, não há mudança. As mudanças só começam quando o desconforto começa. Ninguém confortável demais vai viver uma grande mudança. Mas quando nós começamos a nos inconformar, a ficar desconfortável com a situação que nós estamos vivendo, aí sim as mudanças começam a acontecer. E eu falei, Deus, eu estou no meu conforto, e o Senhor vai me tirar do meu conforto, vai me levar para um lugar que eu não conheço, diferente da minha criação de tudo. E Deus falava para mim, Aline, o que eu faço hoje, você não entende. Mas lá na frente, você vai entender. Irmãos, quando eu cheguei na minha igreja, eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus. Pastora Elizabeth já foi na minha igreja. Irmãos, não tinha jovem na minha igreja. Eu fui a primeira jovem. Tinha umas 10 pessoas mais ou menos congregando lá. Naquela época, eu fui a primeira jovem da minha igreja. E Deus falou, sabe o que para mim? Através desse desconforto que você está vivendo aqui no Rio de Janeiro, você vai ganhar muitas almas e muitos jovens para o meu reino. Sabe o que aconteceu, irmãos? Hoje a minha igreja, olha que eu já fui madrinha de 1 zilhão de casamento de jovens. Hoje a minha igreja deve ter quase 200 membros. Metade da igreja é constituída de jovens e adolescentes. Para honra e glória do Senhor, porque o meu desconforto gerou algo para o reino de Deus. Mas todas as vezes que eu gero para Deus, a esterilidade sai da minha vida. Você quer que a esterilidade espiritual saia da sua vida? É só você começar a gerar para Deus. Porque todas as vezes que você gera para o Senhor, Deus começa a mudar a história da sua família. Irmãos, quando eu vim para o Rio, família grande, minha mãe, minha família, ninguém crente. Irmãos, a minha mãe, ela até se batizou nas águas da presença do Senhor, irmãos. O meu irmão, agora, sabe o que ele congrega lá na Divec. E ele falou para mim, sabe o que? Que no final do ano ele vai se batizar. Sabe o que eu vim dizer para você essa noite? Não desiste de fazer a obra de Deus. Não desiste, sabe? Não fica de um lado para o outro, caçando aqui, caçando lá. Não. Você não precisa de nada disso. A resposta que você precisa está dentro de você. Está no teu joelho, está dentro do teu quarto. Está no lugar que Deus te colocou para receber alimento. Não precisa de ficar aqui, ali. Não, preciso de uma resposta. Não, Jesus falou, eis o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Quando disser está ali, não, está dentro de mim. Eu sou casa favorita do papai. Ele tem prazer em habitar em mim. Ele tem prazer em habitar em você. Morei no fundo da igreja, irmãos. Não tinha nada. E hoje eu tenho um apartamento. Que quando eu fechei lá, estava em torno de 250 mil reais. Aline, como? Não faço ideia. Mas ele tinha me prometido. E aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir a promessa. Eu aprendo, irmãos, que quando eu trabalho para Deus, quando eu recebo a graça de Deus, quando eu vivo uma vida baseada na palavra de Deus, pautada na palavra de Deus, as coisas acontecem em minha vida. Minha família, irmãos, eu me converti, tem 17 anos que eu me converti, desde que eu me converti. Eu nunca, minha família é gigantesca, nunca fui num sepultamento de ninguém da minha família. Você acredita nisso? 17 anos. Um monte de tio, irmão. Minha mãe são 12 irmãos. Eu tenho 1 zilhão de primos. Minha família é enorme. Deus preservou toda a minha família. Sabe por quê? Deus disse para mim que ninguém dos meus ia descer à sepultura enquanto eles não se convertessem ao Senhor. E eu tomei posse dessa palavra. E hoje, alguns da minha casa estão servindo ao Senhor. Outros ainda não estão. Mas não tem problema, não é por aquilo que eu vejo, mas é por aquilo que Ele vai fazer e por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. Ele é fiel, irmãos. Não desiste de orar pelos seus. Não desiste de tomar posse da graça de Deus e acreditar que você não merecia. Eu, muito menos, estressada, tudo gostava
de arrumar confusão. Jesus falou assim, vou acabar com isso rapidinho. Vou te levar para o Rio de Janeiro e vou te fazer ouvir um monte de coisa e você vai ficar caladinha e eu vou te moldar. Irmãos, para a glória do nome do Senhor, valeu a pena tudo o que Deus fez na minha vida. Pela graça, sois salvo. Isso não vem de vós, é um dom. É dom, irmãos. Dom não se compra, dom se recebe. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Quero que você adore ao Senhor nessa hora. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que muitas vezes nós passamos por momentos que nós não entendemos. Eu sei, porque eu já chorei muito também. Mas eu sempre soube que tudo, presta bem atenção no que Deus está falando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Se você ama a Deus, tudo, por mais que hoje você não esteja entendendo, é melhor obedecer. Obedece. Está doendo? Mas obedece ao Senhor. Sabe por quê? Lá na frente, você vai olhar para trás e você vai ver que as pedradas, porque tudo que você passou, queridos, somente foi para edificar algo maior e melhor na sua vida.